Olá, amigo da Novo Tempo, está começando o programa Lições da Bíblia. Nós estamos na 10ª semana desta temporada em que juntos estamos estudando como podemos ser mais unidos em Cristo. Um tema extraordinário que juntos temos aprendido muito, tenho certeza disso, a cada semana aqui no programa. Eu tenho sempre a alegria de receber convidados para a gente poder conversar sobre os temas da Palavra de Deus. E o tema de hoje, que nós vamos conversar com os nossos convidados, é unidade e relacionamentos rompidos. Um tema importante para a gente que tem uma comunidade religiosa, você que está em casa acompanhando o programa, que frequenta uma igreja, não importa se você é um adventista, se você é um evangélico, protestante, um católico, um espírita, você que está sempre acompanhando a Novo Tempo, você é muito bem-vindo e sabe que onde tem pessoas tem algum problema e às vezes dá um probleminha de relacionamento e nós vamos aprender um pouco sobre a unidade quando os relacionamentos são rompidos. Os meus convidados de hoje são dois pastores líderes da região noroeste do nosso imenso e espetacular e maravilhoso país, Brasil. Eu converso com o pastor João Peixoto. Tudo bom, pastor? Tudo bem, pastor Lanza. Um prazer também estar aqui no Lições da Bíblia pela segunda vez. Pois é, já fazia tempo, né? É verdade. Eu não vim aqui. Foi uma experiência bem agradável e eu fico feliz de ter sido convidado de novo. Estamos aqui para representar a nossa região. Que bom. Pastor, você está liderando a Igreja Adventista no nosso escritório da Igreja Adventista, que é a região sul de Rondônia ali, não é? Sul de Rondônia, exatamente. E ali, como é que tem sido esse território, o trabalho de Deus ali, liderando as igrejas? É uma região, a nossa região ela tem uma característica que é uma região de sulistas, né? É uma região onde as pessoas que moravam aqui, principalmente no Paraná e Espírito Santo, foram naquela época, né, quando o Estado começou a ser formado. Rondônia é um Estado relativamente novo, e então se formou uma comunidade muito recente, muito nova, com cidade acima de 30 a 40 anos. E nós estamos lá com uma igreja bem efervescente. Nós temos uma igreja com uma característica assim de sulistas, mas também já entremeada com as pessoas que moram ali. E a igreja cresce bastante, nós temos uma proporção membro-comunidade muito grande, e nós estamos felizes de estar ali, participando já há quase 9 anos naquela região. Né? Olha só, hein? E eu aproveito para dar um abraço, hein, para as pessoas dessa linda região do Brasil, vocês que acompanham sempre aí a TV Novo Tempo, a programação da TV Novo Tempo, também ao programa Lições da Bíblia. Muito obrigado pela audiência de todos vocês e sintam-se representados aqui pelo pastor João Peixoto. É, pastor? Verdade. É isso aí. Mais uma vez, bem-vindo, viu? Prazer mesmo. Juntamente com o pastor João Peixoto está o pastor Emerson Campanholo, que trabalha também como líder da igreja adventista ali no estado de Rondônia, mas também tem um Acre, não é, pastor? Bem-vindo aí pela primeira vez comigo aqui, eu acredito, no programa. Pela primeira vez, é um privilégio para mim estar aqui participando desse programa. Que bom. Eu cuido ali, então, de todo o estado do Acre, do norte de Rondônia, tenho 2 distritos no Amazonas e eu tenho uma cidade que representa um cantinho do Mato Grosso, que também faz parte da minha região. Nossa, mas é uma região grande. Um raio de 2.000 quilômetros de ação. Nossa. Desde Jaru, no cantinho do norte de Rondônia, até Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, lá no extremo do estado do Acre. Quando a gente fala de região norte e noroeste, a gente sempre tem que pensar em, não apenas em quilômetros, mas em alguns milhares de quilômetros, né? São proporções maiores e diferentes do que outras regiões do Brasil, e a gente reconhece que essa região é lindíssima, maravilhosa, muito pujante, né? Com certeza muita coisa boa ali também da nossa igreja, né, pastor Emerson? Muita coisa boa. Eu tenho uma igreja que responde, que trabalha aquilo que tem no norte, no sul de Rondônia. Esse povo tem ali também, eu tenho essa característica, mas eu tenho a característica mais do Amazonas, com Maitá e Apuí, depois o estado do Acre. Essa é uma igreja que responde, que vai à frente, com muitos batismos, uma região que ama evangelismo público, gosta do que faz e tem levado a mensagem. E eu tenho em Porto Velho um destaque especial, porque eu tenho 104 igrejas na nossa capital. Uma igreja em cada bairro na cidade de Porto Velho. Comemoramos isso no ano passado, em maio, chegando a uma igreja em cada bairro na nossa capital, Porto Velho. Agora, a sede da Sul está em Porto Velho também, pastor? Não, está em Ji-Paraná. Está em Ji-Paraná. É na região centro-sul de Rondônia. E lá também tem uma característica semelhante à dele. Nós temos uma igreja em cada bairro
e temos uma proporção de uma pessoa, um membro da igreja para cada 27 habitantes daquela região. É uma região que cresce muito, né? Impressionante, né? Acho que a região de vocês talvez seja uma das regiões que mais crescem no Brasil, né? As duas regiões, talvez, proporcionalmente ao número de habitantes. Sem dúvida. Que bênção, hein? Ter uma igreja em cada bairro. Eu chego a dizer que é a terra da oportunidade, né? Porque as pessoas vão para construir o futuro e a igreja também está lá para participar desse futuro que eles estão construindo. Né? Muitos sulistas, paranaenses, especialmente, foram para lá, terra da oportunidade, e foi oportunidade para o evangelho também, né? Com certeza. Na vida de muitas pessoas. Pastor Emerson, você é muito bem-vindo também. Muito obrigado. Tá? Esperamos ter uma boa conversa aqui nos estúdios. Eu convido você que está em casa para a gente começar o nosso estudo de hoje e pedir ao pastor João Peixoto que faça essa oração para a gente, por favor. Eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui reunidos neste momento para estudar a palavra, que o Espírito do Senhor conduza este diálogo e que ele alcance pessoas, principalmente aquelas que têm relacionamentos rompidos, que possa haver restauração na vida e no coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ouvir agora a palavra do autor do nosso manual de estudos, o pastor e doutor em teologia, Dennis Fortin. Em sua epístola aos Colossenses, Paulo, no capítulo 3, nos escreve um lindo capítulo. Acredito ser o mais bonito do Novo Testamento a respeito de como é a vida do cristão, como parece, como os cristãos devem viver juntos como pessoas. É um capítulo bem prático, mas, primeiramente, no começo do capítulo, Paulo descreve como somos cristãos. Ele explica que a nossa identidade está em Cristo, que Ele é o nosso Salvador e que somos unidos por Ele através do batismo e que, portanto, nós já somos, pela fé, levantados e vivemos com Jesus ao lado do trono de Deus no céu. Nós já estamos lá. Nós somos quem somos por causa de Jesus e disso flui o tipo de vida cristã que deveríamos ter. Nessa passagem de Colossenses, capítulo 3, Paulo nos dá inúmeras qualidades de como são os cristãos. Essas maravilhosas qualidades, posso dizer, criam unidade na igreja. Ele fala sobre bondade, sobre gentileza um para com o outro. Sim, às vezes percebemos que nossos irmãos e irmãs não são perfeitos, mas é para sermos bondosos e gentis. Devemos carregar os fardos uns dos outros. Devemos amar uns aos outros, apoiar um ao outro e incentivar um ao outro como salmos, cânticos e adorações afins. Essas são lindas qualidades que Paulo nos mostra ali. E novamente é a mentalidade de quem nós somos como cristãos devotos, a quem Jesus é. Nossas vidas são transformadas pelo Espírito Santo para vivermos a vida de um cristão, assim como Jesus viveu a sua própria vida. Paulo nos convida a isso. Se puséssemos em prática esses bons conselhos encontrados em Colossenses capítulo 3, tenho certeza que nossas igrejas seriam mais unidas, mais bondosas e certamente testemunhas mais fortes nas igrejas locais onde moramos. E já com esse direcionamento do pastor Dennis Fortin, que foi o autor, que foi quem escreveu esse manual de estudos, a gente pode começar o programa de hoje. Se você tem um manual de estudos com você, já deixa aberto aí o tema número 10, para a gente poder, vocês acompanharem e nós acompanharmos juntos toda a nossa conversa aqui com os nossos convidados. Você não tem esse manual? Você pode entrar no site da Casa Publicadora Brasileira, que é a editora dos Adventistas do Sétimo Dia, e tem sido uma grande parceira nossa aqui no programa Lições da Bíblia, e você pode então ter acesso a esse conteúdo, cpb.com.br, para você ter acesso a esse conteúdo. Bom, o tema dessa semana é como é que a gente vai buscar unidade quando os relacionamentos são rompidos. A gente lê ali o começo do livro de Atos, pastor Emerson, a gente vê que não foi muito fácil essa questão na parte relacional. Tivemos muitos problemas, muitas confusões naquele começo. Na sua visão, por que será que isso aconteceu? Por que isso acontecia com eles lá?
Bem, primeiro a gente olha para o livro de Atos e acha que é uma igreja perfeita. A gente não olha pensando nos problemas e nas dificuldades. A gente para ali no começo, vê o derramamento do Espírito Santo, eles batizando muita gente, essa coisa, parece que não existia essa dificuldade. Mas quando a gente começa a estudar mais a fundo, aí você percebe que esse problema e dificuldade estavam... Eram pessoas como nós. Como nós. Né? Tinham dificuldades, tinham problemas. E eu acho interessante aqui que a ideia de que quando a gente vê o resultado e como eles buscavam essa reconciliação, nos ajuda a entender o nosso momento hoje. E onde há pessoas, há problema, isso não tem como evitar em qualquer lugar, em qualquer tempo. Exatamente, assim. exatamente. A sua visão também, pastor, sobre esses conflitos lá no começo. Na realidade, pastor, o ser humano é conflitoso. O próprio ser humano, a natureza humana, ela é conflitante. O ser humano, por causa do pecado, ele realmente tem dificuldade de relacionamentos. Então, às vezes nós temos aquela imagem, aquela impressão, de que as pessoas são religiosas, elas não vão ter nunca conflitos, não vão ter problema. Ou seja, temos aquela santidade que não existe. Então, numa igreja... Aliás, tem até um ditado popular, contribuindo com o que você está falando, que diz assim: quanto mais eu convivo com o ser humano, mais eu gosto do meu cachorro. Porque, às vezes, o ser humano é difícil, né? Verdade. Não que eu acredite nessa frase, né? Eu não acredito nessa frase. Eu acho que o ser humano é maravilhoso, é a obra-prima da criação, mesmo depois do pecado, continua sendo. Mas é por causa disso, o ser humano é conflituoso, é complicado mesmo, né? Verdade. Eu vejo a igreja nascente. Na realidade, a gente tem a plena concepção que era a igreja guiada pelo Espírito Santo, mas era uma igreja de seres humanos. Eles tiveram vários problemas. No começo, logo, aquele começo lá com as viúvas, quando as viúvas ficaram meio abandonadas e criou um conflito ali, os apóstolos ficaram desesperados. Aquele comecinho lá da igreja, né? Então, na realidade, em toda a comunidade, onde há pessoas, há dificuldades. Então, a igreja teve uma dificuldade até para clarear, até tranquilizar alguma comunidade aí que tem alguma dificuldade. E às vezes a pessoa pensa assim: eu estou perdido, eu não estou no lugar certo, porque eu achava que aqui ia ser perfeito e não é perfeito. Então, nesse momento, eu tenho que entender, ao olhar para o livro de Atos, ao olhar para a primeira igreja, que era uma igreja que também teve conflitos, mas era claramente uma igreja de Deus. Enquanto Jesus não voltar a essa terra, não seremos perfeitos, a igreja não será. Perfeito. Mas ela tem um ideal maravilhoso, de missão perfeito. O Senhor Jesus é perfeito e nele somos. E, na verdade, ninguém quer estar errado. Esse é o Só problema. existem essas dificuldades porque todos acham que estão o quê? Certos. E onde tem dois certos, aí a confusão acontece. Na visão de cada um... Está todo mundo certo. Tudo certinho, bonitinho. Mas quando você vai olhar, é complicado, né? Assim. Por isso que resolver conflito é uma arte para poucos. Sim. Porque quem não tem habilidade para resolver um conflito, ela gera um outro maior. É verdade. Não é? Não só a inimizade daquelas duas pessoas que você foi, como criou um conflito gerando partidários dessas duas pessoas. Né? Pastor Lance, eu acho que esse é um dom precioso do Espírito de Deus. É o dom para resolver conflitos. Porque nós vivemos numa sociedade onde precisa de pessoas que sejam equilibradas, ao ponto de serem o ponto de equilíbrio nessas situações de conflito. Exatamente. Então, é uma carência, uma necessidade. Pode ver que algumas pessoas estão vivendo dramas, procuram um profissional. Esse profissional, qual é a função? Resolver um conflito, que às vezes é um conflito interior, conflito interno. Ele só vai ajudar a pessoa a arrumar um caminho, uma porta para resolver aquilo, mas às vezes a solução ela mesma pode buscar, né? Mas muitos precisam de um profissional, não tem saída. Sem dúvida. Agora, lá no começo, nós tivemos alguns embates, alguns desentendimentos dentro da própria liderança. E o nosso manual de estudos está trazendo para a gente uma das histórias que depois precisou ser restaurada, essa amizade, que foi aquela amizade entre Paulo, Barnabé e João Marcos. Pastor Emerson, eram líderes, eram ministros da palavra, homens separados, mas tiveram o desentendimento. Qual foi a base dessa confusão entre eles ali? Eu acredito que não devia ser muito fácil conviver com Paulo. Eu vejo um Paulo assim que gostava de resultados, de alvos, e um camarada muito aguerrido naquilo que fazia. E no momento onde eles saíram para um trabalho determinado, João Marcos teve algum momento de vacilo, ele hesitou, e Paulo não perdoou isso. E ele regressou, João Marcos regressou, e Paulo ficou com uma impressão muito, muito ruim de João Marcos. Isso foi na primeira viagem deles, né? Na primeira viagem. Paulo e Barnabé, né? Sim. João Marcos era primo de Barnabé. De Barnabé, primo né? de Barnabé.
Barnabé era um homem muito mais velho, já era mais ou menos da idade de Paulo, e João Marcos era mais jovem. Como é que foi essa questão? Por que será que João Marcos desistiu ali logo no começo daquela viagem missionária? Na realidade, a gente percebe uma sabedoria muito grande de Barnabé. E veja, a gente tem aquele exemplo belíssimo de Paulo, mas Paulo era um ser humano também. E quando ele viu aquele jovem, porque na realidade João Marcos era bem mais jovem do que eles, viu aquela insegurança dele. E na realidade, o que aconteceu com João Marcos, ele realmente voltou, né? Chegou a um determinado lugar da viagem, ele voltou, ele achou que não era para ele. Né? Então aquilo ali ficou na cabeça de Paulo. Talvez o sofrimento da viagem, perseguição. E quando Barnabé quis trazer de volta, Paulo disse, não, com ele eu não trabalho. Aí é o conflito, com ele eu não fico. Porque ele realmente não tem personalidade. Eu estou imaginando, ele não tem segurança. Eu não quero trabalhar com gente assim. Foi quando houve o conflito entre os dois. Tanto é que eles se separaram. Eu costumo dizer que a bênção até em conflitos, né? Eles separaram, em vez de uma dupla missionária ali, uma dupla, formaram-se duas duplas. Porque, cada um foi para um lado e pregou o evangelho. E cada um pegou o seu companheiro. Naquele momento ali foi um conflito. Exato. Né? E depois Deus trouxe no coração deles a sensatez e houve a solução. Mas houve um conflito forte ali, né? De tal maneira, o texto bíblico diz assim, uma desavença tal que eles tiveram que se separar. Quer dizer, quando o ser humano diz que vai separar do outro, é porque ele realmente está com um conflito muito grande. Ou seja, eu não consigo conviver com ele nesse momento. O evangelista e médico Dr. Lucas, que foi o autor do livro de Atos, né? Sim. O Evangelho de Lucas e Paulo, nesse Atos, momento... Ele foi muito clássico, mas ele deixou claro que houve um calor da batalha, houve um perrengue ali, né? Na linguagem mais popular. E Paulo tinha se levantado ali contra Barnabé, que emprestou a autoridade dele para a igreja na época, porque ninguém acreditava em Paulo. Barnabé o trouxe para perto de si, deu autoridade para ele, para que ele pudesse dizer, tanto que a Bíblia vem dizendo Barnabé e Paulo, e depois de repente a Bíblia inverte, Paulo e Barnabé. Então, quando ele se levantou contra Barnabé, foi algo assim muito sério. Era um mentor espiritual de Paulo. Discipulador. O discipulador de Paulo, e se voltou. Paulo era um homem de uma personalidade muito forte, olhando pela ótica dele, e Paulo como um homem muito inteligente, sabendo que ele tinha territórios gigantescos para evangelizar, e duros, pagãos. Ele falou assim, eu não posso contar com um jovem que desiste no meio da caminhada, inseguro. Mas também Barnabé viu um talento, um dom extraordinário naquele moço. E por isso que Barnabé era um homem mais misericordioso. Agora, eles fizeram as pazes. A Bíblia não fala muito, mas eu imagino como deve ter sido duro para Paulo, com um homem com temperamento mais da guerra, reconhecer, né? Admitir, né? Admitir a bênção do jovem pastor. Agora, me chama a atenção aqui e me deixa assim com um brilho nos olhos, um homem como Paulo, que pregava a graça, o perdão e a misericórdia, ter de entender isso aqui da maneira prática. Na prática, né? Porque agora ele voltar atrás, sendo firme, sendo enfático, aí ele diz, não, agora João Paulo me é muito útil. Me traga porque ele... João Marcos. João Marcos era muito útil. Então, ele teve que entender isso numa prática que a gente não tem como fazer só na teoria. E esse é o objetivo do nosso Manual de Estudos nessa semana. Você que está acompanhando o programa de hoje, não é, pastor Peixoto? É mostrar que no ambiente religioso da igreja, os relacionamentos podem ser rompidos, mas a gente tem o dever de estender a graça um para com o outro. Na realidade, esse exemplo de Paulo, Barnabé e João Marcos nos mostra que, apesar das crises, Deus está aí para nos ajudar a solucioná-las. Exatamente. Tem que haver humildade, tem que haver sensatez, tem que haver coerência da nossa parte. No caso de Paulo, Paulo cedeu, mas ele viu que Barnabé estava certo. Naquele momento ele não conseguia ver isso. A gente tem isso, né, pastor? A gente tem momentos que a gente não consegue ver a coisa certa. Exato. E naquela hora a gente tem dificuldade de tomar a decisão certa ou de solucionar. Mas a gente tem que buscar Deus, pedir a Ele sabedoria, pedir a direção do Espírito Santo para que Ele nos dê essa capacidade de entender. Exato. E para solucionar conflitos a gente tem que ter também uma coerência. Chega um momento que a gente, não, agora eu entendo. Eu acredito que a Bíblia não entra no detalhe dessa conclusão de como eles se aproximaram, mas no final, como disse o pastor Emerson, no final, Paulo começou a dizer, olha,
uma comunidade, eu saúdo lá a comunidade, mas inclusive eu recomendo o João Marcos. E depois ele disse assim, traga para cá. Não só fez as pazes, como recomendava. Vamos fazer um negócio? Verdade. Vamos dar uma pausa exatamente nesse ponto, a gente volta já já. São só 2 minutos o nosso intervalo e a gente espera que você não saia daí.